Graça e paz, amado povo de Deus, alunos do Lidere 2 2020. São agora 4h07 da madruga. Estamos aqui preparando essa aula para você e a gente quer trazer para você, dentro desse módulo, que fala sobre experimente uma vida abundante, na aula de hoje, trabalhar com você a ideia de que você foi planejado para agradar a Deus. Mas antes eu quero deixar um recado para você. Dedique-se na leitura da sua apostila, da sua Bíblia, e também veja os vídeos que está sendo colocado aqui no grupo, vídeos sobre o livro Uma Vida com Propósito, onde você vai ter ali um resumo de cada dia. Amém? Deus te abençoe. Veja de um por um. São pequenos vídeos, com alguns, talvez 1 minuto, 2 no máximo. Tá? Vamos lá. Você foi planejado para agradar a Deus. Essa é a principal coisa que a gente precisa entender no nosso dia a dia, para que a gente possa ser verdadeiros adoradores do Senhor. Deus não precisava criar você, mas Ele escolheu criar você para satisfazer a Ele. Esse é o principal objetivo de Deus ter nos criado, assim como toda a criação, mas principalmente, diz lá no livro de Gênesis que quando Deus criou o homem, Ele viu que tudo era bom, enquanto Ele tinha criado as outras coisas eram coisas boas todos os dias, Ele via que era bom, mas quando criou o homem, Ele viu que tudo era muito bom daquilo que Ele tinha criado. Dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o principal e primeiro e prioritário, e a prioritária coisa da nossa vida. Tem que ser, tá? Dar sempre satisfação a Deus. Isso é que a gente pode chamar de uma verdadeira adoração, tudo que você faz que agrada a Deus, ela é transformada no coração de Deus como algo que lhe agrada, E aí na sua apostila tem uma pergunta, que eu vou deixar aqui para vocês escreverem lá naquele papelzinho que a gente tem recomendado. Escreva a folhinha da aula de hoje, É uma primeira pergunta onde tem assim: o que é a prática da adoração? O que é a prática da adoração? Tá? Eu quero dizer para vocês que o principal ato de adoração que nós damos a Deus é obedecendo a Ele, tá? Principal ato. Primeira coisa, obedeça a Deus. Jesus ele foi elogiado por Deus, o Pai, quando ele obedeceu. Se você vai colocar lá na sua folhinha também, Mateus 3,17, vai ler e vai ver o que foi que Deus disse. Ele disse a Jesus no ato do batismo dele, disse: este é o meu filho em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Então, alegrar a Deus é algo que traz uma alegria, muito forte no coração de Deus, e um reconhecimento. E a gente, toda vez que alegra a Deus, a gente recebe, a recompensa. Adoração é muito mais do que você cantar música, presta atenção, não é somente cantar, tá? É muito mais do que isso. Também não é fazer benefícios para as pessoas, Tem algumas religiões que acham que fazendo benefício para os outros, tá tudo ok com Deus, tá beleza. Não é assim, não é. Tudo em nossa vida tem que ser uma expressão de adoração. Tudo. O que você estiver fazendo tem que expressar uma adoração a Deus. Tem que ser algo que vem do íntimo, lá de dentro do nosso coração. Amém? Outra coisa, nós fomos criados para a adoração a Deus. E esse é um dos principais propósitos que nós não podemos nos esquecer. Viver uma vida de adoração deve ser o nosso maior desejo. O nosso maior desejo deve ser
viver uma vida de adoração. Depois do pecado, o homem, né, quando houve o pecado lá no Jardim do Éden, o homem começou a adorar a outros deuses, né, dirigindo a sua adoração a outras coisas, a deuses, a templos, a diversas coisas, ao próprio ser que está do lado dele, ele está adorando, ao invés de adorar diretamente a Deus. E esse não era o alvo de você ter sido criado, o alvo era você adorar a Deus e não as coisas. Tá? Jesus veio cumprir o plano de restabelecer essa adoração. Através de Jesus, nós restabelecemos essa verdadeira adoração com Deus e só com Jesus é que a gente consegue fazer isso. Anote aí, né, na sua folhinha também, escrevendo também, lendo 1 Timóteo 2,5, tá? Dê uma lida, reflita, pare diante desse texto, pergunte ao texto o que é que ele está querendo dizer. Jesus ensinou como devemos adorá-lo, tá? E aí você pode ler em João 4, né, que é aquele encontro com a mulher samaritana, e a gente vai destacar três princípios da verdadeira adoração através desse texto de João 4, do 20 ao 24. Também vai para a folhinha, tá? Aí você vai no final responder uma pergunta que eu vou fazer no final. Do verso 20 ao verso 21 de João 4, 20 a 24, a gente encontra Jesus, que Jesus ensina que a verdadeira adoração não importa o lugar. Para ter uma verdadeira adoração não importa o lugar. Tá? Ele ensina isso nesses versículos. Jesus diz que ele é uma nova aliança que permite a adoração em todos os lugares. Tá? É através dessa aliança com Jesus que a gente pode adorar a Deus em todos os lugares que a gente imaginar. Em Jesus, cada crente é um templo de adoração. Não é? 1 Coríntios 3,16. Não é? Leia também, escreva lá na sua folhinha esse versículo. Vai ser interessante. A adoração a Deus não pode ser ministrada como um ídolo, né? A adoração a Deus não pode ser também misturada aos ídolos que a gente tem dentro de nós. Né? Você vai para a adoração a Deus, tem que se esvaziar, foi uma das aulas, né? Foi um dos estudos que fizemos na quarta-feira, e adoração é a coisa principal. Né? Não misturado com isso, se esvazie para poder prestar uma verdadeira, se você quiser ser um verdadeiro adorador. O verso 22 desse texto que a gente falou aí de João, a adoração, diz que a adoração não depende de religiosidade, mas de intimidade com Deus. A pessoa que não tem intimidade com Deus, ela não pode ser um verdadeiro adorador. Então, preste atenção nisso. Sem intimidade, tá? A adoração a Deus tem que haver, na adoração a Deus tem que haver intimidade, né? Gênesis 4, versículo 1, nesse texto tem uma palavra que diz assim, conhecer, né? Veja lá, depois o texto, escreva também, e depois você vai ver o que é que está falando lá no texto, não vou falar agora. Mas ele fala conhecer. E esse conhecer, na palavra hebraica, ela tem a ver com intimidade, tá? Intimidade. Então, assim como as pessoas têm uma intimidade com o outro e conhecem a outra pessoa, e a outra pessoa conhece você, você também precisa ter essa intimidade de conhecer Deus e deixar Deus lhe conhecer verdadeiramente como você é. Intimidade é conhecer o outro sem deixar conhecer e se deixar conhecer pelo outro. Como conhecer Deus? Essa é uma pergunta. Na leitura da Bíblia, na oração e no louvor a Ele. É o tripé de sustentação do crente. Cada vez que você faz isso, você cresce, você conhece mais a Deus. Religiosidade vazia ou relacionamento íntimo com Deus? Na sua folhinha, anota aí a resposta para essa pergunta. Religiosidade vazia ou relacionamento íntimo com Deus? Como tem sido a sua adoração, né? Lá no final desse estudo de hoje, dessa terceira aula,
tem um texto, né, que o texto diz a importância, né, do momento a sós com Deus. Você precisa dar uma lida nisso aí, vai ter perguntas na prova com relação a esse texto, tá? Tem lá, você passando aí a folha, lá no final, na penúltima folha, tem assim um texto que diz assim, a importância do momento a sós com Deus. Dê uma lida nisso. Terceiro e último princípio da adoração, verso 23 e 24. A adoração não é fruto de ritualidade e hipocrisia, mas de espiritualidade e verdade. Tá? A adoração não pode ser um ritual, nem pode ser hipócrita. Tá? Tem que ser algo do espírito e em verdade. Né? Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? E aí você vai, na sua folhinha também, escrever lá o texto que se encontra em Marcos 7, de 6 a 7. Sempre que você for escrever, dê uma lida, medite, pense no texto que está ali, aquilo que está falando ali no texto. Não se preocupe apenas com o exterior, tá? É outra coisa, não pode ser essa questão de estar se preocupando em querer aparecer com o exterior, tá? Se preocupe com o interior, com o espírito que está dentro de você, que habita em você, tá? Cantar, levantar as mãos, e outras coisas, né? Dançar, né? Como a Bíblia diz, tem que ser motivado por uma intimidade com o Espírito Santo, tá? Aquela coisa de querer fazer, de querer cantar para aparecer, de querer levantar a mão para aparecer, de querer dançar para aparecer. Não é uma verdadeira adoração e Deus não se agrada disso. Pense agora comigo. Algumas perguntas que eu vou estar fazendo para você e você vai responder essas perguntas, tá? Como tem sido a sua adoração? Vai colocar lá no papel como tem sido. Coloque mesmo, seja sincero. Às vezes, de repente, você não está fazendo o correto, está aprendendo agora a fazer o correto. Então, veja isso, converse com Deus. E a sinceridade é uma coisa que Deus se agrada muito, tá? A sinceridade é algo que agrada muito. Lá na igreja, na célula, em casa, a sós, como é que tem sido a tua adoração? Tem sido verdadeira ou tem sido hipócrita? Né? Que só mostra para o povo, mas que Deus não se agrada. Qual tem sido a sua atitude de adoração externa para mostrar aos outros, ou é algo interno que você faz realmente para mostrar a Deus que você está adorando Ele, né? Adoramos a Deus quando realizamos a obra do Senhor. Irmão, a gente está realizando a obra do Senhor, a obra de ensino, a obra de pregação, a obra de intercessão, quando a gente está fazendo a obra dentro da igreja, quando a gente está cantando, quando a gente está orando, não é? A gente está mostrando que a gente está adorando a Deus, e isso é muito importante que a gente faça isso. Outro texto, mais dois textos que você precisa ler e escrever lá na sua folhinha da aula de hoje, é Marcos 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7 e João 17, versículo 4. Nós estamos concluindo agora essa aula de hoje com o seguinte: escreva quais foram os 3 princípios. Lembra que eu disse que tinha 3 princípios lá no final da aula? Chegou agora. Os 3 princípios aplicados nessa lição. Quais são os 3 princípios aplicados nessa lição? Tá? Coloca aí na sua folhinha quais foram os 3. Eu falei 1, 2 e 3. Tem 3 princípios. Tá? E também está lá no texto de João 4. Lembre-se, para concluir, lembre-se, a adoração deve ser um propósito na sua vida. Tem que ser um propósito. Nós estamos estudando os propósitos de Deus para a nossa vida. E a adoração tem que ser um propósito.
tá? Tem que ser um propósito. Todos os dias, meus irmãos, tenha um tempo de intimidade com Deus. Ore, leia, cante ao Senhor. Tenha um tempo de intimidade com Deus, tá? Por fim, a adoração é um estilo de vida. O crente que vive fora desse estilo de vida, ele vive nos estilos de vida do mundo e não no estilo de vida que Deus gostaria que ele vivesse, tá? A paz de Cristo para você. Lembre-se, a primeira igreja batista em Primavera é uma igreja firme e forte na rocha que é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, abençoa esse teu servo, a tua serva que está estudando e se dedicando para aprender mais e mais de ti. Que eles sejam tomados pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha uma boa aula. Que Deus te abençoe.